Amém, Jesus. Irmãos, vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Então a palavra fala assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então aqui a palavra ela fala sobre três pessoas, não é? Um homem chamado Eucana, uma mulher chamada Penina, que a palavra diz que tinha filhos, e uma mulher chamada Ana, que não tinha filhos. Então, aqui o livro de Samuel, ele começa com a narrativa de Ana, pedindo um filho a quem Deus pudesse usar. Então, Ana era uma mulher triste. Por quê? Porque ela tinha um sonho, mas um sonho que ainda não havia se realizado, que era o sonho de ser mãe. Então, existem momentos também na nossa vida, irmãos, que os sonhos, eles se frustram, ou mesmo, eles não se realizam, como foi o caso de Ana, que a palavra fala que ano após ano ela subia a Siló para adorar o Senhor, sem, contudo, ter resposta para o seu sonho. E por que seu sonho não se realizava? A resposta está aqui, no versículo 5, no final do versículo 5. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, nós vemos aqui que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ou seja, pela vontade do Senhor, Ana era estéril. Seu sonho era ser mãe, mas seu ventre estava cerrado. Então, nós vemos assim que Ana, realmente, ela enfrentou adversidades quanto ao seu maior sonho. Ela enfrentou a esterilidade, a humilhação, a tristeza, a amargura de alma, a tribulação de espírito, a ansiedade e a aflição. Mas, irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus, ela é sempre predominante. Então, aqui nós vemos, né, que a vontade de Deus foi essa, que Ana por um tempo fosse estéril. Então, enquanto Ana queria ter um filho, Deus queria ter Samuel. Enquanto o sonho de Ana era o de gerar um filho, o sonho de Deus era levantar um rei para o povo de Israel. E nós sabemos que Deus, irmãos, Ele trabalha sempre com propósitos. Então, aqui havia um propósito maior no adiamento dos sonhos de Ana. Enquanto ela clamava, Deus gerava Samuel. Então, os propósitos de Deus, irmãos, eles são sempre mais altos do que os nossos. Ana, ela queria simplesmente ter um filho. Mas Deus, Ele tinha um propósito nesse filho, o destino de uma nação. Nós sabemos, né, que Samuel, ele foi um profeta, foi sacerdote, ele foi juiz, ele julgou Israel por muitos anos, ele ungiu Saul e Davi como reis. Então, irmãos, nós vemos, não é, que destino que teve esse filho. Mas nós vemos também, assim, que há situações, também nas nossas vidas, que Deus, Ele provoca, como foi aqui o caso de Ana, não é? Ela era estéril. Então, para que muitas vezes Deus age assim, impedindo que o nosso sonho se realize, não é? Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele age assim para nos testar, para ver como está o nosso coração. A palavra não diz que Deus atenta para as intenções do coração? Outras vezes Deus age assim também para nos qualificar, para ver assim as nossas qualidades. Se nós temos paciência, se nós confiamos realmente nele, se nós obedecemos. Outras vezes Deus age assim, irmãos, impedindo que o nosso sonho se realize, para nos tornar, assim, capacitados
para realizar o seu propósito. Porque nós sabemos que o propósito de Deus, ele é sempre o mais sublime na nossa vida. Então, o que é necessário fazer nesses momentos que nós temos um sonho, mas ele não se realiza? E muitas vezes ele não se realiza pela vontade de Deus. Nós temos que fazer o que Ana fez aqui. 1 Samuel 1:9. A palavra diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Então Ana se levantou, está vendo? Ela não se conformou com a situação de derrota e desprezo. Então ela reuniu forças, se levantou e sabiamente ela se dirigiu ao lugar certo, na hora certa. E o que ela fez? Está aqui, em 1 Samuel 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então nós vemos aqui, irmãos, o que Ana fez? Ela entregou o seu sonho a Deus em oração. E depois, nós precisamos confiar na sua palavra e descansar nas suas promessas. Então, Ana, com certeza, ela confiava em Deus. Ela sabia que esse Deus era o mesmo que um dia havia aberto o Mar Vermelho. Ela sabia que esse era o mesmo Deus que um dia deu um filho para Sara e Abraão quando eles estavam na velhice. Não é? Mas, irmãos, e ela confiava. Ela sabia que esse Deus era o Deus que opera no impossível. Então, por isso que ela entregou o seu sonho em oração a Ele. E o que aconteceu? Aqui em 1 Samuel 1:19 fala assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa a Ramã. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Está vendo? O Senhor se lembrou dela. Está vendo, irmãos, como é importante orar, não é? Ana abriu o coração. Ela levou ao conhecimento de Deus tudo o que se passava com ela. Tudo o que estava, assim, dentro do seu coração. Tudo o que ela estava sentindo. E ela levou isso com sinceridade a Deus. Então, ela entregou o seu sonho a Deus. O seu sonho de ser mãe. Então, nós vemos aqui nesse pequeno texto, irmãos, alguns pontos importantes, não é? Primeiro, somente Deus é quem pode realizar os nossos sonhos. Não qualquer sonho, mas o sonho que estiver dentro da vontade de Deus. Então, nós vimos aqui que na esterilidade de Ana havia um propósito maior. Então, quando nós não buscamos a Deus, o tempo de espera, ele pode matar esse sonho. Então, outro ponto importante também aqui, irmãos, é que nós somos qualificados por Deus para a realização do seu propósito. Então, o que significa isso? Que o sonho adiado, assim, quando nós pedimos algo a Deus, até que Deus nos concede, o que isso serve para nós? Isso serve como um teste, para Deus ver se nós vamos ser aprovados ou não. Muitos irmãos se perguntam, né? Por que os meus sonhos eles não se realizam? A resposta é isso. É porque foram reprovados por Deus. Não estavam dentro do propósito de Deus. Um outro ponto assim importante, irmãos, é que nós temos que entender que os sonhos de Deus, eles são sempre maiores que os nossos. A vontade de Deus, ela é sempre perfeita. Então, o nosso sonho, ele tem sempre um limite. Mas a vontade de Deus, ela aponta sempre assim para a eternidade. Não é? Deus age no tempo e no modo dele.
Uma outra coisa, nós precisamos conhecer o caminho de Deus. Quando nós vivemos assim o tempo da espera, irmãos, muitas vezes esse tempo ele pode parecer uma coisa ruim. Nós queremos uma bênção e ela não se realiza. E nós esperamos. Mas não, irmãos, se nós olharmos esse tempo, ele é um tempo bom. É durante esse tempo da espera que Deus ele nos transforma. Que Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos mudando, Ele vai fazendo com que nós sejamos pessoas melhores, Ele vai nos trazendo assim para o centro da vontade dEle, para que quando Ele libere a bênção, irmãos, nós possamos dar valor a ela. Porque às vezes, se a bênção vem muito rápida, nós nem valorizamos, nem sabemos o que fazer com ela. Um outro ponto também, irmãos, importante, chegarmos ao ponto de entregarmos nossos sonhos a Deus. Como fez Ana. Ana só pôde ter filhos depois que ela entregou o seu sonho a Deus. E aqui em 1 Samuel 1:20, fala assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Está vendo? Então Deus ouviu a oração de Ana e nasceu Samuel. Depois de Ana entregar seu filho, de cumprir o voto, a palavra diz que ainda ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então, irmãos, o que o Espírito Santo nos revela assim nesse texto, não é? Que compreender o tempo de Deus, ele é vital para a realização dos nossos sonhos. Então, todos os homens e mulheres de Deus que tiveram assim seus sonhos realizados na Bíblia, primeiro, antes, eles tiveram que entregá-los a Deus. E Deus agiu no tempo e no modo dele. Na vida, irmãos, nós sempre vamos encontrar aquelas pessoas que querem matar os nossos sonhos. São chamados matadores de sonhos. Aqui nesse texto, nós encontramos 3 pessoas assim. A primeira é o próprio marido de Ana, que está aqui no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Está vendo? Ele se dizia mais valoroso a Ana do que ter filhos. Então ele tentava se colocar assim, como algo melhor do que o propósito que estava no coração dela. Uma outra pessoa, um matador de sonho, Penina, a rival de Ana. Ela também, por inveja, a provocava, tentando minar os seus sonhos. Com certeza, dizia, não é? Não se preocupe com isso, para que você quer ter filhos? Eu já os tenho, não é? Então, uma outra pessoa que tentava matar o sonho de Ana. E mais uma pessoa também, que está aqui no versículo 13, 1:13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Está vendo? Aqui também, ela foi mal interpretada. O sacerdote, ele não compreendeu o valor dos sonhos dela, né? E o que ele fez? Ele tirou conclusões erradas da atitude dela. Então, irmãos, nós precisamos, assim, ter bastante cuidado com aquelas pessoas que se compadecem de nós no tempo da espera. Involuntariamente, essas pessoas também se tornam matadores de sonhos. Então, o consolo, às vezes, de outras pessoas, muitas vezes nos afastam, assim, da direção de Deus. Então, como eu disse, não é? Esse tempo de espera, irmãos, ele é um tempo maravilhoso. E nós não precisamos temer a espera. Por quê? Porque há o Consolador, há o Espírito Santo. Então, Ana, ela foi uma mulher devotada, uma mulher dedicada, fiel e agradecida a Deus. Foi uma mulher de fé,
de oração, ela confiava no Senhor, acreditava que Ele poderia ouvir suas petições, como Ele ouviu. Então, e também, os cuidados que Ana teve com Samuel fizeram dele assim, um homem segundo o coração de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nós precisamos sempre entregar os nossos sonhos a Deus através da oração. Por quê? Porque a oração é um elo de ligação entre nós e o nosso Deus. Elias, ele orou e o fogo desceu. Pedro e João oraram e o aleijado começou a andar. Jesus também, ele orou e alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E Ana aqui orou e Deus lhe deu um filho. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 12, 21, 22, tudo o que pedires na oração, crendo, o receberás. Então Samuel, ele não nasceu assim por um mero acaso do destino. Foi a intervenção divina em resposta à fervorosa oração de Ana, sua mãe. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos ter fé e acreditar que o nosso Deus, ele tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos, que pedimos ou que esperamos. Então, nós temos que sempre andar assim pelos olhos da fé. Nós não podemos ficar vendo as evidências, né? Nós temos sempre que ver aquilo que está além do que nós vemos. Então, irmãos, confie, entregue os seus sonhos a Deus. O Senhor hoje, Ele quer os seus sonhos, todos os seus sonhos, mesmo aqueles que foram adiados. Então, entregue-os ao Senhor e comece a ver os propósitos eternos de Deus para a sua vida nesse tempo, no tempo de hoje, no tempo que você está vivendo. Muitas pessoas, irmãos, têm um sonho, não é? E ao invés de colocarem esse sonho para Deus, tentam resolvê-lo da forma dele, lutando com o seu próprio braço. E o que acontece? Acabam frustrados, vendo que o seu sonho nunca se realizou. Então, Ana aqui, ela é um exemplo a ser seguido. Não é? Uma mulher de oração, com uma fé inabalável, sincera, transparente, uma mãe exemplar, amorosa, não é? Como falou a palavra. Então, ela tinha essas qualidades que agradavam a Deus. Por isso, ela foi abençoada. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês é que não desista. Se você tem um sonho, entregue esse sonho a Deus. Não deixe assim que nenhuma pessoa mate o seu sonho, que chegue para você e diga, não vai dar, é impossível, isso não vai acontecer, não é? Isso também, irmãos, se por acaso o seu sonho não se realizar, nós aprendemos que Deus, Ele sempre faz o melhor. Então, aquilo não ia ser o melhor para você, mas Deus vai pôr no seu coração que aquilo não foi o melhor, mas que o que Ele fizer, esse sim, esse vai te trazer as bênçãos. Amém?